Agora eu vou falar do tema tratado pelo autor. O artigo apresenta algumas ideias fundamentais para o desenvolvimento de uma abordagem evolucionária do direito. Baseado no conceito do behaviorista radical de sistema social como rede de padrões comportamentais entrelaçados, o artigo propõe alguns fundamentos teórico-conceituais, os quais visam a superar os principais entraves ao desenvolvimento de uma abordagem. Essa abordagem evolucionária do direito como sistema social. A base teórica principal do artigo é uma versão behaviorismo radical de Skinner. Enfatiza o que ele chamou de novo modelo causal da seleção pelas consequências, ou seja, a relação de causalidade entre a frequência relativa de um determinado padrão comportamental no repertório de um ou mais indivíduos e as consequências decorrentes desse tal comportamento para o indivíduo ou grupo de indivíduos em questão. De acordo com o modelo skinneriano, existe distinção entre os três níveis evolucionários que são o filogenético, o ontogenético e o sociocultural, em função dos diferentes tipos de relações causais ou de contingências, no jargão de Skinner, né? Incidentes sobre o padrão comportamental em foco. Assim, quando se trata de contingências de sobrevivência ou reprodução de uma determinada população de indivíduos ao longo de várias gerações, temos o nível filogenético. Quando é o caso de contingências de reforço ou punições de padrões comportamentais de um único indivíduo durante o tempo de vida deste, temos o nível ontogenético. E, finalmente, quando se trata de contingência de sobrevivência e reprodução de grupos humanos, ocasionando o controle desses grupos sobre o comportamento dos seus membros, temos o nível sociocultural. O problema que o autor coloca: a consolidação como uma alternativa teórica viável de uma abordagem evolucionária do direito enquanto sistema social é uma das mais recorrentes promessas não cumpridas da teoria social em geral, da teoria sociológica, do direito em particular. Devido a fatores diversos, tais trabalhos têm falhado em responder às questões mais fundamentais da evolução social humana, tais como as causas da existência de sistemas sociais especializados como a ciência, a política, a economia e até o próprio direito. É o modo como a evolução macrosociológica se combina com os padrões comportamentais dos indivíduos, para citar apenas aquelas questões que mais de perto interessam ao tema deste estudo. Segundo Skinner, o direito também é um ambiente selecionado e selecionador. Mas em que consiste essa função social das práticas culturais, a que denominamos normas jurídicas? As normas jurídicas, no entanto, teriam se tornado o mais importante meio de controle social punitivo em razão da sua maior estabilidade e previsibilidade, decorrentes ambas do fato de as organizações estatais terem assumido essa responsabilidade, essa tarefa de controlar os indivíduos por meio de punições, instituindo assim normas jurídicas que foram as principais responsáveis, segundo o Skinner, pela superioridade do direito frente às outras formas petitoras de controle social e punitivo. Não obstante a isso, caberia acrescentar que essas duas vantagens competitivas do direito, a sua maior adaptabilidade, possibilidade de normas jurídicas, especialmente na sua forma punitiva e positiva moderna, mudarem de acordo com as transformações ocorridas nas contingências sob revivência e reprodução do grupo, aumentando assim a aptidão da comunidade como um todo. Nesse interim, percebemos que o autor coloca que essas normas jurídicas
são colocadas, são feitas de acordo com essas experiências sociais do que é naquela época, naquele momento histórico, aceitável ou não. E seria assim selecionador, uma vez que quando colocamos essas normas como referência, não precisamos aí excluir nenhum tipo de grupo na nossa convivência. As próprias normas jurídicas colocam esse fator como selecionador, né? O processo de controle comportamental por meio dessas normas jurídicas, o direito é um sistema funcionalmente especializado de práticas culturais e punitivas. Cada norma jurídica, então, pode ser considerada um subsistema, um subgrupo desse sistema social englobante, que é o direito, né? Vimos também que a seleção dessas normas jurídicas, bem como a de qualquer prática cultural, dá-se de forma internalizada, né, nessa comunidade social. Quer dizer o quê? Que por meio de contingências de reforço e punição de segundo grau, cujos privilegiados são as organizações jurídicas e os seus respectivos públicos-alvo, né? Concebida como se fosse um processo social internalizado e que não depende de extinção de grupo humano, como eu bem disse anteriormente. Não se extingue nenhum tipo de grupo, no entanto, as próprias normas vão selecionar essa questão desse grupo. Essa era a visão do Skinner, né? O sistema jurídico, essas contingências sociais de segundo grau, são as responsáveis pela seleção das normas jurídicas, entendidas enquanto contingências sociais e punitivas, controladoras de comportamentos e considerados socialmente indesejáveis por um dado momento da história. Então, tudo depende dessa construção social para que essas normas sejam feitas e também do produto dessas normas sendo feitas a longo prazo, que também vão gerar tendências e comportamentos desejáveis a essa comunidade. A obra vai destacar a evolução da sociedade em função do direito, estudando a forma como o fenômeno jurídico afeta a sociedade enquanto mecanismo regulador e punitivo. Essa análise é interessante para que possamos acompanhar os movimentos e as transformações da sociedade em função desse fenômeno jurídico. O comportamento social ele é reflexo da nossa conduta, da nossa vivência enquanto indivíduos membros dessa sociedade. E o modelo skinneriano, conforme é posto pelo artigo, ele é o que mais consegue realizar uma análise dinâmica da nossa sociedade, né, do comportamento social. O caráter e a moral do indivíduo vão influenciar diretamente no tipo de conduta que ele vai ter dentro da sociedade. Então, o direito vai estar ali para tentar estabelecer o padrão de conduta que é aceitável, e é importante que ele saiba também sopesar o tipo e a proporção da pena que vai ser utilizada para correção das condutas tidas como impróprias. Então, o nosso posicionamento em relação ao artigo, nós achamos ele bastante didático e realmente analisar o indivíduo enquanto membro da sociedade, inserido dentro de uma sociedade, isso proporciona que a gente possa compreender melhor os comportamentos, né, tanto os padrões que são considerados aceitáveis, e também nos ajuda a entender um pouquinho o porquê que se manifestam algumas condutas que vão contra o padrão do que deveria ser seguido. Então, esse é o entendimento que a gente pôde obter através do estudo.